Olá! Nesta aula vamos conhecer os comandos básicos de SQL e também nós vamos colocar em prática esses comandos utilizando o SQLite. Então nós vamos ver aqui quais são esses comandos básicos, a sintaxe correta para se escrever esses comandos. Vamos criar um banco de dados do zero e fazer toda a estruturação do banco. Bom, e o SQL ele é dividido em alguns grupos de comandos. Então nós temos os comandos que são responsáveis por estruturar o banco de dados. E eles também são conhecidos como DDL. Então esses comandos são o create database, para criar o banco de dados, o create table, para criar a tabela dentro do banco. Nós temos o alter table, para modificar uma tabela, e o drop table, para excluir a tabela. Muito bem, um outro grupo de comandos são os de manipulação de dados, também conhecidos como DML. Eles são o insert, para inserir dados na tabela, o update, para atualizar ou modificar dados, e o delete, para deletar um registro da tabela de dados. E por fim, e mais famoso, nós temos o select, que é um comando de consulta, também conhecido como DQL. Muito bem, existem outros comandos, porém esses são os comandos fundamentais. Então vamos agora partir para a prática e criar um banco de dados. Bom pessoal, e para nós estarmos organizando o projeto, vamos criar uma pasta para guardar esse banco de dados. Então eu vou criar aqui, dentro dos documentos do Windows, uma nova pasta. Então vou renomear essa pasta para BD, ou seja, banco de dados. Muito bem, apenas isto. Agora vamos abrir o nosso terminal, o prompt de comando. E é por ele que nós vamos criar o banco de dados. Lembrando que nas aulas anteriores nós adicionamos o SQLite às variáveis de sistema, Então nós podemos trabalhar com ele pelo prompt de comando. Muito bem, aqui nós vamos achar o caminho que está essa pasta. Então meu prompt de comando foi iniciado dentro da pasta Wellington, que é o usuário que eu utilizo. E a pasta de documentos fica dentro da pasta de usuário. Então vou utilizar o código cd para abrir a pasta e o nome Documents, que é o nome da pasta em inglês. Muito bem, estou dentro da pasta Documentos e agora eu vou abrir a pasta BD. Então cd BD, que é a pasta que eu acabei de criar. Muito bem, a nossa pasta está vazia. Se eu colocar aqui o código dir, nós vamos ver que aparece 0 arquivos dentro dessa pasta. Então agora nós vamos digitar SQLite3, que é o nome da variável do sistema. E aqui nós já vamos criar o nosso primeiro banco de dados. Utilizando o SQLite, o código é muito simples. Nós vamos digitar SQLite3, inserir um espaço e colocar o nome da base. Então será BD underline test. Lembrando que o nome do arquivo, pessoal, não pode ter espaço, ok? Então BD underline test. Em seguida nós temos que colocar a extensão do arquivo de banco de dados, que é .db. Esta é a extensão padrão do SQLite. Todos os bancos de dados que nós formos criar terá que ter essa extensão. Em seguida, pressionar Enter. Muito bem, e o banco já foi criado. Porém, se nós virmos até a pasta, o arquivo ainda não aparece aqui dentro. Isso porque, para fechar a execução,
nós temos que utilizar o código .database. Muito bem, percebe que agora o arquivo bdtest já aparece dentro da pasta. Bom, nós iremos utilizar o prompt de comando apenas para criar a base de dados, conforme nós já fizemos aqui. Porque a partir de agora, nós iremos utilizar o DB Browser, que é um editor de banco de dados. Então, ele foi feito para facilitar toda a codificação que nós iremos fazer no banco. Nós podemos fazer a mesma codificação utilizando o prompt, porém, com o DB Browser, toda a operação se torna mais intuitiva, mais fácil de fazer. Então, aqui nós vamos fechar o SQLite, colocando .q, inserindo Enter e dando Exit no prompt de comando. Agora vamos abrir o banco que nós criamos utilizando o DB Browser. O processo é muito simples. Nós vamos abrir o DB Browser, vir até Arquivo, abrir Banco de Dados e selecionar o arquivo que nós acabamos de criar. E aqui ele já nos dá um resumo do banco de dados. A quantidade de tabelas que nós temos, número de índices, vistas e gatilhos. Então perceba que nós estamos com 0 tabelas no banco de dados. Nós apenas criamos o banco, mas ainda não estruturamos nada nele. Então agora nós vamos vir aqui no campo de opções acima e clicar em executar SQL. É neste campo que nós iremos executar os códigos. Bom, para ficar aqui fácil de visualizar, eu vou aumentar o tamanho da letra. Você pode fazer isso segurando o Ctrl e rodando a bolinha do mouse para frente. Fazendo assim, nós aumentamos o tamanho da fonte.